Criminologia: modelo clássico ou neoclássico. Vários estudiosos das mais diversas matrizes e formações intelectuais podem ser alocados neste modelo, que pode ter seus principais pensamentos resumidos a seguir. Não obstante a luta das escolas, período clássico e positivistas, desencadeada no século XIX, dentro de uma concepção de disputa entre tese, antítese e síntese, dialética. A escola clássica, fundada no livre-arbítrio, evoluiu mediante o modelo da teoria da opção racional. Segundo esta teoria, o ser humano, ainda que influenciável por processos causais, admissão da influência determinista no meio, tem autonomia para decidir e se guiar pelo utilitarismo das suas ações, buscando o prazer e fugindo da dor. Por exemplo, tais modelos, que foram renovados da escola clássica, denominados neoclássicos, fazem uma análise econômica do delito. Eles preceituam uma opção racional do delinquente, o qual atua criminalmente através de uma decisão econômica, de ganhos e perdas, de custo-benefício. O criminoso não deixa de sofrer condicionantes do meio em que está inserido. É situacionista, portanto, mas decide também a partir de tais influências e determinações. Assim, a pessoa cometeria crimes quando os critérios de benefícios, ou seja, os ganhos, fossem maiores que os custos de eventual castigo. Este é tido como custo eventual da atividade delitiva. Uma vez que o criminoso também conta com a possibilidade de não ser apanhado, assim, quanto maior for a severidade, a velocidade e a certeza da punição, maior será a influência dissuasória na conduta do chamado delinquente potencial ou cidadão indeciso. No modelo neoclássico, há as chamadas teorias das atividades rotineiras, ou teoria da oportunidade. Elas propõem que não seria apenas suficiente um criminoso motivado, seria necessária também uma oportunidade que propiciasse ou facilitasse a prática do delito, com menos custos e riscos. Segundo tais teorias, as incessantes e dinâmicas atividades humanas e a mudança de velocidade no estilo de vida, a partir do pós-guerra, aumentaram assustadoramente as oportunidades para o cometimento de delitos. Isso porque há mais deslocamentos urbanos e casas vazias, uma vez que seus moradores vão ao trabalho ou à escola todos os dias. Também compartilham da ideia de crime como opção racional as teorias do meio ou entorno. Em resumo, elas propõem a influência do espaço físico, da ecologia, no cometimento de crimes, provocando no ser humano, mediante vantagens e facilidades de alguns espaços físicos, um incentivo na decisão de delinquir. São casos em que a concepção urbana e arquitetônica facilita a prática criminosa. Essas teorias defendem o aprimoramento e até mesmo o resgate do sentimento de vizinhança e de comunidade ou pertencimento, como favoráveis ao incremento da segurança. Propõe medidas elementares, como iluminação pública mais eficiente e compartilhamento de informações entre vizinhos e autoridades. Resumidamente, para o professor Pablos de Molina, a criminologia clássica e neoclássica carecem, portanto, de uma teoria etiológica da criminalidade. Professam, no máximo, uma concepção puramente situacional dela. Muitas teorias modernas de orientação espacial e situacional assumem essa análise não etiológica, sustentando que a efetiva prática do delito depende, em último caso, de uma escolha livre do indivíduo, que pondera custos e benefícios e responde a fatores de oportunidade meramente situacionais. Repare que, a exemplo da concepção clássica, os neoclássicos também dão ênfase ao critério de livre-arbítrio,
liberdade para a prática delituosa. Entretanto, aceitam motivações decorrentes de uma decisão economicista, ou seja, perdas e ganhos, e situacional, derivada do meio ambiente. Modelos da criminologia positivista. Biológicos, biologicistas. Os modelos biológicos caracterizam-se por elevado nível de empirismo, mas parecem de potencial de abstração, mais verificável nas tendências sociológicas e psicológicas. Antropometria busca fazer relações entre determinados aspectos e medidas corporais com a delinquência. Antropologia, ainda com a herança lombrosiana, propõe a inferioridade do delinquente, de base hereditária, negando, entretanto, um tipo físico de criminoso, Gorin, ou, neste caso, com uma teoria mais próxima de Lombroso, Hutton afirma ter identificado estigmas, marcas em populações de criminosos e a possibilidade de haver características específicas nos mais diversos grupos de criminosos, dependendo do crime. De Túlio aponta a necessidade de uma nova fase na doutrina lombrosiana, destacando a necessidade de estudos e exames específicos em cada delinquente, tanto clínicos como psicofisiológicos. Biotipologia ou bioantropologia traça relações deterministas entre as características físicas de um lado do indivíduo e seus decorrentes aspectos psicológicos. Existem diversas propostas de classificação. Vejamos algumas. Sheldon, através de estudos embriológicos da blastoderme, distingue 3 formações decorrentes das características somáticas, classificando pessoas do tipo endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Endomorfo são aqueles com formas mais arredondadas, com tendência à obesidade, de membros curtos. Mesomorfo, os de bom desenvolvimento corporal, altos, eretos, fortes e resistentes. Já os ectomorfos, aqueles de formação mais frágil, com corpos magros, pouco musculosos e de ombros caídos. Depois, em diversas pesquisas de campo, com diversos grupos de pessoas, inclusive de criminosos, teve a conclusão confirmada por outros pesquisadores de que haveria um predomínio do tipo mesomorfo, fortes, em criminosos, seguido de alguns com características ectomorfas, fracos e magros. Outras denominações, tipo endomorfo, viscerotônico, tipo mesomorfo, somatotônico, tipo ectomorfo, cerebrotônico. Kretschmer, citado por Penteado Filho em sua Teoria dos Tipos de Autor, de 1921, aponta 4 tipologias: leptossômicos, alta estatura, grande tórax, pequena cabeça, inclinação aos crimes, não violentos contra o patrimônio. Atléticos, musculosos, estatura média, forte, composição óssea, propensão a crimes violentos. Pícnicos, lembre, pequenos, de tórax pequeno, formas arredondadas e femininas, grande cabeça, pés e mãos curtos, pouca tendência ao crime. Displásicos, corpo desproporcional, delitos sexuais. Neurofisiologia, estudos viabilizados a partir da descoberta do eletroencefalograma, EEG, que permitiu o estudo gráfico sobre a atividade nervosa do cérebro humano. Seria uma evolução da frenologia. Permitiu comprovar algumas atividades criminosas, como a prática de crimes violentos, com disfunções cerebrais observáveis nos exames encefalográficos, em comparação com pessoas normais. A partir das investigações promovidas, foi possível sistematizar as principais disfunções, como disfunção cerebral mínima,
MBA. Problemas na estrutura cerebral, geralmente ligados à antissociabilidade, à percepção visual, à hiperatividade e à agressividade, com relações explosivas. Anomalias eletroencefalográficas, EEG abnormality, ligam anomalias observáveis no EEG e comportamentos propensos a crimes violentos. Outras disfunções. Afirma a hipótese de que patologias ou doenças que atingem o sistema nervoso central, como epilepsias, demência, senes e arteriosclerose cerebral, dentre outras, poderiam explicar a gênese de crimes violentos. Sistema nervoso autônomo. Estudos modernos, ASENC, que relacionam sociopatias com problemas no sistema nervoso autônomo ou vegetativo, tal sistema determina reações involuntárias. Assim, psicopatas teriam menor sensibilidade emocional e fisiológica e dificuldades de aprender com o castigo. Endocrinologia. Aponta como uma possível causa, etiologia, do crime em problemas hormonais, estudando e demonstrando relações entre atividade hormonal e personalidade. Nos crimes sexuais, mediante violência, há estudos que ligam o fenômeno a níveis de testosterona, indicando a castração química dos delinquentes sexuais, como forma de defesa contra tais delitos.